Olá pessoal, me chamo Gerson Maciel e aqui eu vou demonstrar a importância de termos conhecimento dos princípios tributários constitucionais ou princípios constitucionais tributários. Por quê? Porque o contribuinte ele tem que entender quais são as formas e a metodologia que o fisco entende e que a legislação foi criada para que ele tenha um êxito em sua discussão perante o fisco. Então, vou ensinar o passo a passo de como se fazer um PAF eficiente. Então, mas para se fazer um PAF eficiente, você tem que entender a base estrutural do que o sistema tributário nacional, ou brasileiro, ele é fundamentado. Então, qual a ideia do sistema tributário nacional? Então, o sistema tributário nacional ele pode ser desmembrado como histórico, e legal. Então, o histórico é a evolução lenta das civilizações e das atualizações tributárias e também na materialização de uma nova percepção, como é o caso recentemente do e-commerce, das criptomoedas. Então, às vezes o acontecimento na vida civil ou na vida cotidiana dos contribuintes, ela acontece numa velocidade muito mais rápida que a legislação possa acompanhar. E já o processo legal é praticamente uma predeterminação, ou seja, uma predestinação pensada, calculada e articulada pelo legislador. Então o legislador ele já previa certos acontecimentos ou certos fatos geradores para que ele possa desenhar de uma forma mais estruturada o que ele quis colocar como um direito positivo, então, na legislação. Então, essas seriam as duas formas de formação do sistema tributário nacional. Mas também se fala do sistema tributário nacional, ele é um conjunto de princípios constitucionais. Então, o que são os princípios? A própria nomenclatura é indutiva. Então, os princípios são o primórdio, né? Os primeiros entendimentos. Então, ainda na fase subjetiva. Então, é como se fosse um norteador para as demais legislações que estão por vir. Então, quem são essas demais legislações? Leis, decretos, regulamentos. Então, a base estrutural está na Constituição Federal de 88. Então, a Constituição Federal de 88, ela rege todos os princípios que falaremos nos próximos episódios. Então, e aí, alguns autores determinam que são 13 esses princípios, outros autores dizem que são 14, então eu tentei pegar aí o quantitativo maior, ou seja, um numerário maior que ele desmembra. Então a gente vai ver, quando for conceituar cada princípio desse, que algum desses princípios poderiam estar unificados, mas eu pensei por bem desmembrar os 14 princípios, porventura nós tivemos contato com algum deles, consigamos fazer a associação desses princípios. Então, o princípio da legalidade, resumidamente, eu vou falar um pouco sobre cada um. Então, o princípio da legalidade, a própria legislação já pontua. O princípio da legalidade, a própria nomenclatura já induz que é legal, ou seja, só pode ser aumentado, diminuído ou criado tributo por meio de uma lei. Então, o princípio da isonomia, então, o legislador deu a entender a preocupação com a igualdade. Então, o princípio da isonomia ou igualdade tributária também conhecido. Então, e retroatividade, então toda legislação, regra geral, ela só surte efeito após a sua promulgação e publicação. Então, nada tem efeito antes, ou todos os fatos geradores ocorridos no passado vão surtir o efeito dessa legislação, essa nova legislação que foi realizada. Então, todo esse entendimento dos princípios vai servir como base no momento que nós formos confeccionar o PAF. Então, ele está lá no decreto 70.235/72. Então,
Quando for formar o PAF, a gente vai exatamente verificar se o período da cobrança está correto, se a notificação para o notificado está enquadrado no que rege a legislação, se foi infringido algum desses princípios. Então, todos esses princípios, como já foi dito, eles estão todos fundamentados na Constituição. Por isso a nomenclatura princípios constitucionais tributários. Então, o da legalidade está no artigo 150, inciso 1º, da isonomia, artigo 150, inciso 2º, a irretroatividade, artigo 150, inciso 3º, a linha A, junto e coladinho lá tem um artigo 150, inciso 3º, a linha B, da anterioridade, que ele se desmembra em duas visões, da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal ou da noventena. Então, capacidade contributiva, artigo 145, parágrafo 1º, princípio da vedação do confisco, não confisco, artigo 150, inciso 4º. Então, não limitação do tráfico de pessoas ou bem ou coisas, artigo 150, inciso 6º. Então, transparência tributária, artigo 150, parágrafo 5º. Então, sempre quando possível, esclarecer ao consumidor a carga tributária que ele está pagando. Então, já vem lá na Constituição. Então, a uniformidade geográfica, então, cabe à União a estabelecer tributos uniformes. Então, artigo 151, inciso 1º. Seletividade, artigo 153, parágrafo 3º. Não diferenciação tributária, artigo 152, não cumulatividade, artigo 155, imunidade tributária, artigo 150, inciso 6. Então, todos eles estão espalhados na Constituição, entre o artigo aí 145 e 155. Só que da competência, ele não vem expressamente em um artigo específico, praticamente ele é desmembrado em 3. Então, já que refere-se à competência, então já foi instituído quem compete os tributos para administrar, cobrar e fiscalizar. Então, nesse caso, podemos definir que ele está espalhado em 4 artigos. Artigo 153 e 154 compete à União. Artigo 155 aos Estados e Distrito Federal. E o artigo 156 compete aos municípios. Então, seria aí a fundamentação legal de todos os princípios constitucionais tributários. Então, falaremos em seguida a conceituação individualizada de cada um. Então, princípio da legalidade, princípio da isonomia. Então, vamos desmistificar e dando alguns exemplos para ficar mais claro. Então, tudo isso vai servir de base para a formação do PAF, onde temos aí, desde 2010, 100% de aproveitamento em todos os procedimentos administrativos fiscais nas 3 esferas. Então, federais, estaduais, municipal. Então, a gente já teve deferimento contra a Receita Federal, demos entrada contra o Estado, tanto não só de Pernambuco, mas de outros estados do Brasil, e no município também, não foi só uma prefeitura. Então já temos aí uma experiência aí bem eficiente. Então todos os PAFs então, foram 100% deferidos. Mas o que é que a gente escreve, né, para ter lograr êxito nesses deferimentos? A gente se embasa, faz um embasamento legal, todos nos princípios, que é a base. Então, por isso que diz, os princípios a gente já começa aqui, para depois narrar os fatos do que o contribuinte fez, não fez, se foi uma infração de forma não intencional, então ele mesmo repara o dano, realizando um parcelamento. Então, no artigo 151 do Código Tributário Nacional, ele diz a exigibilidade suspensa. Então, toda a base inicia-se aqui. Então, por isso que é fundamental, de fundamental importância, entender esses princípios com bastante presteza, para que a gente consiga lograr êxito e continuar logrando êxito, obviamente, nesses PAFs, então, procedimentos administrativos fiscal. Então, essa seria a introdução para os princípios tributários constitucionais.